Boa noite. Sejam bem-vindos, né, à nossa aula. Vocês que estão em casa também, sejam bem-vindas, né? Nós estamos iniciando hoje a nossa disciplina de linguagem, trabalho e tecnologia em enfermagem. E essa disciplina não é nada mais nada menos do que português, né? A nossa língua materna e precisa ser estudada em qualquer ocasião, em qualquer curso, certo? E só está com a nova nomenclatura. Boa noite novamente, Carlos. Precisamos trocar de sala, né, porque o computador não está e o meu tem. E naquela sala da escola chega mais rápido do que aqui nessa sala. Mas está dando certo, né? Nós estamos iniciando a nossa disciplina e essa disciplina, como eu disse, é a disciplina de língua portuguesa, mas com essa nova nomenclatura, ou seja, um novo nome, né, que foi dado. Por quê? Porque está ligada à área de enfermagem, que é o curso de vocês, né? Então, a disciplina de língua portuguesa, ela pode estar em qualquer área, em qualquer ocasião, como eu já falei, né? E ela deve estar. Por quê? Porque é a língua que nós falamos. Então, se é a língua que nós falamos, nós temos que falar bem, né? E falar de forma culta, quando é para falar de forma culta, de forma coloquial, quando pode se falar de forma coloquial. Então, ela é uma língua, é uma disciplina que ela está em todos os cursos, tá certo? Eu me chamo Jane Mara, certo? Muitas pessoas me chamam somente de Jane, ou professora Jane, tá certo? Então, vocês vão me chamar da forma como vocês preferirem. Eu trabalho na, na área de educação desde 1996. Eu comecei faculdade em 96, né? Passei no terceiro vestibular e antes eu não queria ser professora, né? Até terminar o nono ano, que era a oitava série, antes, né? Eu não tinha vontade de ser professora. Então, eu estudava aqui no educandário e eu fiz minha matrícula para cursar também contabilidade, né? Só que a minha matrícula lá não foi aceita. Então, eu fui quase que obrigada a fazer magistério aqui no educandário. Porque eu não queria sair daqui do educandário, eu só queria ser professora, mas sair daqui eu não queria. Então, eu continuei aqui, não fiz os dois cursos, que eu tinha possibilidade de fazer, mas não fiz, porque minha matrícula lá não foi aceita. E quando eu terminei meu sistema, aquela coisa toda, né? E até não queria ser professora. Fiz vestibular para economia, os dois primeiros. Não passei. Fiquei muito triste, porque quando a gente faz uma coisa, a gente, quando faz um concurso, o objetivo da gente é passar. Mas aí, quando eu recebi os resultados, nada, né? E eu decidi trocar o curso. Eu decidi trocar para letras, porque eu sempre gostei muito de português. E eu tenho uma amiga que é amiga até hoje, né? Desde criança nós somos amigas, e ela sempre me dizia: Janinha, você fala muito os R's e S's. Você vai
se dá muito bem nessa área de educação, né? E aí eu montei o curso, quando eu montei o curso, passei. Né? E foi uma alegria muito grande, né? Os festejos, de passar no vestibular, entrar na faculdade. E aí eu cursei português, né? Porque eu podia passar ou para português ou para inglês, né? Eu podia optar. Então, eu optei por português, terminei o curso em 1999, e em 2013 eu iniciei, em 2004, eu iniciei uma especialização. E essa especialização também foi em português, né? Em português. Depois, com o passar do tempo, eu já estava trabalhando no Ibajá, fui professora de assessoria, né? E eu já estava quis fazer uma nova, optar por uma nova língua, que no caso eu poderia fazer a segunda faculdade, né? Então eu optei por língua espanhola, para aparecer um pró não, não era pró-formação. Era um outro programa do governo que dava direito a quem estava dando aula, podia fazer uma outra faculdade, a segunda faculdade. E eu optei para espanhol, terminei espanhol, e depois que terminei espanhol, decidi fazer uma outra especialização. Dessa vez foi mídias na educação. Então, eu levo o meu tempo em estudar, em buscar conhecimento, mesmo que eu não esteja fazendo curso, mas eu busco conhecimento em casa. Eu não vou dizer para vocês que eu gosto de ler, mas eu leio muitas vezes por prazer, outras vezes por obrigação. Mas leio, certo? Eu nunca deixo de ler, né? Então, é importante para nós que estamos em qualquer área, em qualquer profissão, que a gente saiba se comunicar com as pessoas, que a gente saiba conversar. Como a gente diz, que a gente saiba entrar e sair. Né? Então, é muito importante a leitura, tá certo? Coisa imprescindível, não pode faltar, para que a gente aprenda, para que a gente esclareça as dúvidas, para que a gente aumente o nosso vocabulário. Então, essa é a minha formação. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu tenho muita vontade de cursar mestrado, eu já tentei, mas ainda não consegui passar, certo? Ser aprovada. Fui aprovada já em uma das fases, mas nas outras duas eu não consegui, tá certo? Então, é uma vontade minha, mas eu não sei se é a vontade de Deus. Então, eu me entreguei a Deus. E no dia que ele, né, acha que eu sou merecedor, ele vai me dar uma luz, ele vai me dar uma força, né? Daquilo merecedor para quem que eu quero, porque nem sempre é que a gente quer o que Deus quer. Né? Então, eu estou dando aula no CETEP desde 2000 acho que 2013, certo? Desde quando o CETEP ainda funcionava com o senhor Júlio. Então, eu dou aulas. Me sinto muito bem em dar aulas no CETEP, porque, para mim, quanto maior os alunos, quanto mais velhos, melhor. Certo? Eu dou aulas no Itajá, não estou em sala de aula, mas foi 4 anos na primeira gestão e agora, esses 2 anos na segunda gestão do prefeitado, eu estou na supervisão. Estão me dando muito bem, graças a Deus. Gosto de mudar, não gosto de rotina. Então, me sinto bastante
Me dá muito prazer trabalhar assim com vocês, com turmas como a de vocês, né? E esse trabalho que a gente vai construir, né? Porque a gente aqui vai construir o conhecimento. Eu não sei, eu não tenho, e ninguém tem o conhecimento total das coisas. Pode ser que vocês me perguntem alguma coisa e eu não sei responder, mas eu vou correr atrás, né? Com jogo de cintura, vamos lá, a gente vai pesquisar, vai buscar descobrir o que é, né? A resposta para dar para vocês. E outra coisa, vocês sabem coisas que eu não sei, né? Vocês vivenciaram coisas que eu não vivenciei. Então, nós vamos fazer essa troca de conhecimento, certo? E outra coisa, eu também não gosto de trabalhar somente conteúdo. Ah, na aula de Xampi é só gramática, é só interpretação de texto, é só ortografia. Não. Muito bem, professora. Senhora arrasa, querida. Já estou amando a senhora de longe, imagine de perto. Então, a gente vai aqui também aprender para a vida, né? Refletir, certo? Sobre, tá certo? Vamos trocar ideias, tá certo? Então, a gente vai aprender também para a vida, né? E diante de todas essas coisas que nós estamos passando, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, a gente precisa trocar ideias, interagir, né? Se socializar, conhecer novas coisas, para que a gente possa seguir em frente, né? Porque a barra é pesada. Tudo isso que nós estamos vivenciando é uma barra pesada, né? Mas daí a gente vai lutando, vai caminhando, vai construindo tudo isso, tá certo? O nosso conteúdo, né, além desse aprender na vida, o nosso conteúdo não é um conteúdo muito vasto, por quê? Porque nós só temos 4 dias para aulas, certo? 4 dias para aulas. 2 dias serão para avaliação e um segundo para recuperação, né? Quero que vocês se esforcem, tá certo? Que vocês estudem. O material entregado é um material de quantidade grande, mas que é para todas as aulas, tá certo? É para que vocês fiquem com essas reflexões que eu trago para vocês, uma para cada noite, tá certo? E depois de tudo isso, a gente vai aprender sobre interpretação, compreensão de texto, certo? Algumas técnicas que vocês possam fazer leituras e aprendam a interpretar. A questão das classes gramaticais, a gente vai dar umas pinceladas também em ortografia, em acentuação. De certa forma, vocês vão dizer assim, Johnny está falando da gramática, né? Mas é porque nós temos que conhecer de tudo um pouco. E o que vocês já viram durante todo o período de estudo de vocês é o que vai ser, vamos dizer assim, revisto, revisado, certo? Aqui na sala de aula. Não se não souber, pergunte, tá certo? Então, nós vamos ver todas essas questões e a linguagem dele dentro dessa área que é a enfermagem, né? Então, agora, eu já falei um pouquinho de mim, quero que vocês falem com vocês.
Começando por esta, Eu sou prioridade, viu? Porque eu sou o homem dessa turma. você posso começar pelo Ricardo? Com certeza. Oi? Fica à vontade. Carlos, Sou sua eu. Boa noite, professora. Eu me chamo, eu me como chamo, eu vejo eu, você? eu me chamo Carlos Antônio de Oliveira, sou da cidade de Ipanguaçu, tenho 25 anos de idade. Não pude estar aí hoje por um problema pessoal meu, mas a próxima aula amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Tudo bem. Aí, Rainira, Ranira. Ranira, cadê você? Estou aqui, professora. Boa noite. É um prazer ter a senhora conosco. Sou Ranira, tenho 40 anos, sou de Panguaçu. No momento resido em Açu. E no demais, não estou podendo falar, professora. Estou com dentro da minha chapa doente. Muito bem, Maxilânia. Maxilânia está com um bebê, é isso? Maxilânia. Maxilânia. O bebê estava chorando. Boa noite. Oi! Boa noite! Não pude ir hoje, mas amanhã, se Deus quiser, estarei aí juntos. Muito bem, você mora onde? A Sul Eu mesmo? moro na Baviera, na Baviera. Joia! É um prazer conhecer vocês que estão em casa e amanhã, se Deus quiser, presencialmente. Vamos lá. meu nome é Marcelene, resido em Paguaçu. Tenho 43 anos. Tem mais informações. Se você quiser falar, Professora, não dá para ouvir a senhora com a máscara. Não dá para entender a senhora com a máscara. Só um instante. Nós, para quem está em casa e para quem vai ver a aula gravada depois, nós estamos fazendo aqui uma apresentação dos colegas, para que eu possa só. Eu não vou saber dos nomes, né? Assim, não vou memorizar, mas no decorrer das aulas a gente vai. Eu vou fixando assim, só fico aí verificado das verificações. Patrícia de Açúcar. Débora de Camargo. Só as e muito. Sempre são sempre consegue manter. Então, sempre só terminar os então, não tem nada. Você faz sobre formação. Agora, 16 anos. E quando vai subir, será eu passou um ano
Tenta manter lá dentro. Então, ele custar essa caixa. Aí, precisa lá dentro. Não sabe. No caso, hoje é seu primeiro vista. Aí, eu vou algumas crianças. Agora, 4 anos. Como? Aí eu auxilio, tá? Já, também. Acho que eu já levei bom. Eu sou diarista. Eu quero ensinar se você começa. A mãe quer ensinar. Então, gente, você tem que mirar para a Mariana, são quem tem para ter 5 outros. Ela tem ideia. Tem, gente. Então, a sugestão que eu dou para vocês é que vocês prossigam na área, né? Não fique só no espelho. Vocês tentem o curso de enfermagem, né? A graduação da enfermagem. Vocês façam especialização, porque as áreas que mais precisam, todas as áreas precisam de profissionais, mas as áreas que mais precisam são né? São coisas básicas que nós precisamos, né? Então, eu vou agora começar com as nossas reflexões. Hoje, vocês podem pegar a mochila da música de Daniel para ser feliz, certo? E para quem está em casa, eu vou compartilhar a tela. Pronto, nós temos, você vai ver qual é a que falta. Ela também na frente. Nessa lista, se você vai acrescentar o seu nome, já que você é hoje, não é isso? E aqui são as apostilas, você vai e depois eu vejo. Eu vou compartilhar a tela para a gente começar a refletir sobre esse texto, né? Lembrando que música também é um texto, certo? Poema é um texto. Bula de remédio é um texto, né? Então, a gente pode interpretar, pode pesquisar vários gêneros textuais, certo? Quem está em casa está visualizando? Estou, está bom. Estou. Sim. Então, vamos lá começar e eu vou desligar o meu microfone, tá certo? Quem quiser cantar, pode. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte
do que na adversidade ser mais forte, querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada, e não tem como calcular, não é possível planejar, não é estratégico pra ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Muito linda, né, gente? Uma reflexão muito tanto, né, para a gente fazer. Nós temos aí, eu vou compartilhar a tela com o pessoal de casa, né? Também para quem vai assistir a aula gravada, com a nossa reflexão sobre essa música tão bonita, né? Nós temos algumas perguntas no material que vocês receberam. E temos como primeira questão justificar o título empregado na música em questão, né? Por que foi dado esse título à nossa música? Se os de casa quiserem responder, podem responder. O título é de ser feliz, né?
porque foi dado esse título à relacionamento. Bem, gente. Olha, porque é o estado, né? Ele tem transmitido na cara. Meu você tem isso. O título do testamento dele é em relação que ele fica se perguntando se tudo isso que a gente acha que é necessário se realmente é válido. E ele se precisa ser feliz. Às vezes você como você tem que ser feliz. Muitas vezes você tem muito e não tem felicidade. Muito bem. A gente é feliz por tão pouco, né? Mas as pessoas Né? As colegas estão compartilhando aqui, né? E a gente é feliz por muito pouco. Né? E a música trata sobre se pergunta, né? O quanto de dinheiro você precisa. Às vezes a gente não precisa de dinheiro nenhum para ser feliz. Né? A gente precisa de dinheiro para outras coisas. Mas a felicidade ela não está no dinheiro. Né? E o texto da música ela vem mostrando também o que é que se fala durante a música, né? Porque o que é necessário para ser feliz. Então, o texto da música vai descobrir o que é tratado na música, né? Como segunda questão, nós temos aí, posicione-se sobre os 2 primeiros versos da canção, argumentando bem. Tá? O que é argumentar? É você mostrar qual é a sua opinião a respeito de algo. Tá certo? Então, vamos lá ver os primeiros versos da canção. Os 2 primeiros versos. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. O que é que esses 2 versos querem dizer? O que esses 2 versos querem dizer? Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. O que é essa adversidade? São as diferenças. São as várias coisas que existem, que acontecem na vida de uma pessoa. São as adversidades, são as várias coisas, são todas as mudanças que acontecem na nossa vida. Não só na minha, mas na vida de cada um de vocês. E aí, temos a gente reclama, a gente está da vida que a gente leva, se não quer aceitar, chega na vida. A gente é para a gente enfrentar as diferenças, mas como a gente não quer enfrentar os cabeças que a gente não é reclamando. Reclama sem ter como é que se diz. e outra coisa, a gente reclama do que a gente tem e a gente não vê o que outras pessoas têm menos do que a gente. Então, nessa adversidade, né, a gente não é mais forte, a gente fica Falamos sobre saúde, trabalho, então, assim, a questão também de trabalho, a questão da saúde, isso. Gente, eu estou me arrepiando. As pessoas, eu
os meus filhos às vezes dizem assim, não vai comer isso. Aí eu vou lá e mostrar para eles que tem tanta gente que nem aquilo ali tem o que comer. Então, a gente, o ser humano é assim. Não dá sorte, mas não precisa se foco diante das adversidades. Né? Muito bem, alguém quer dizer mais alguma coisa? Carlos, você está muito silencioso. Quero ouvir sua voz. Dormiu, Carlos? Não está me ouvindo? Amiga, né? Amiga, vocês estão me ouvindo? Maxilânia. Questão 3. Alguém vai falar. Estou ouvindo. Quer dizer alguma coisa sobre essas duas questões? Você acha que é comum hoje em dia as pessoas quererem subir na vida sem batalhar? A gente infiltra mais feio. É verdade, né? Muitas vezes as pessoas não olham quando você está mais pro ver. O quanto E se você passou, tem até uma frase que diz assim: quer ser parte das minhas contas, vem da minha vida, mas, então, as pessoas tem muita gente que vê somente a vida do outro, não olha para si mesmo. Né? E eu pedi, tem muita gente que diz assim, eu pedi tanto isso a Deus, mas você não foi fulano de tal. Será que fulano de tal não tinha um desmerecimento do que eu? Será que fulano de tal soube pedir e eu que não soube pedir? Né? Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não sabe pedir. E a gente pede aquilo que a gente quer. E como eu disse, nem sempre o que a gente quer é o que Deus quer para a gente. Então, não adianta só pensar que quer, não adianta só querer. Né? É preciso batalhar, eu preciso suar a camisa, correr atrás. Né? 4. Copie da canção uma passagem que revela que tem faltado empatia no mundo. Uma passagem da música que tem faltado empatia no mundo. Vou subir aqui, só para dar uma olhadinha. Está em qual estrofe? De onde vem a luz de um cego? Já acreditou desse... Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tem uma pergunta. Sim. Tem faltado isso, né? A gente olhar para o... Tem faltado mesmo essa empatia nas pessoas, né? Cuidar do outro, não olhar para nós mesmos, mas também olhar para o outro, né? Se preocupar. Isso. De onde você acha que vem a luz de um cego? Comente dizendo qual é a força semântica das palavras destacadas. Aí não está destacado, mas na folha de vocês está. Que no caso é a luz de um cego. Né? Qual é a força de onde vem essa luz? Se ele é cego, né? Ele não vê nada.
somente escuridão. Então, que a pessoa tem, mesmo sem ver, né? Mesmo sem enxergar, a pessoa tem fé, tem força, né? Muito bem. E qual é a força semântica, ou seja, o sentido que essa expressão tem? Qual a força que essa expressão tem? Essa expressão no sentido de a luz de um cérebro. Eu acho que tem tanta gente que enxerga, que tem, né? Consegue ver o que a gente consegue pensar muito. Então, serve que veio, mas para ver, Isso. Tem, eu estou repetindo o que vocês estão dizendo, porque talvez não, alguns de vocês não chegam aqui a tão profundo, tá certo? Então, eu estou repetindo o que vocês estão dizendo, que é para que fique realmente gravado, certo? Tem muita gente que enxerga, mas não vê. e vai escuridão, né? Vive na escuridão. Pensa somente em si mesmo. Muito bem. O que significa a passagem? Descer de cima do seu ego. O que é que significa essa passagem? Tem uma outra expressão que a gente comenta, que a gente fala. Descer A gente sabe, a gente tem que ser, E a pessoa mais. pessoas adultas que acham que sabem mais, mas não sabem nada. para muitas situações, a gente tem que bater a cabeça, né? Saber bater a cabeça. Isso. Em muitas situações é necessário descer de cima do seu ego. É necessário baixar a cabeça, né? E deixar que o outro fale, porque nós erramos, né? Então, muitas vezes, a gente não tem pessoas que não aceitam errar, né? E o ser humano tem acertos e tem erros. Explique a importância das indagações, ou seja, das perguntas, né, presentes no refrão para o contexto. O quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa sorriso do coração? Essas indagações estão no primeiro refrão. Né? No primeiro refrão. No segundo, para ser feliz. No segundo refrão tem do que é que o ser humano necessita. Vamos usar essa primeira. De que é que o ser humano necessita para ser feliz? Você necessita de quê para ser feliz? Eu necessito de 2 rins. Saúde, mas os seus bens, com a graça de Deus, vão funcionar bem com a emocionais. Acredito. Eu tenho não. Ah, sim. Então, viver. Mas espero do transporte. Ok. Mas vai dar certo. O que mais? Respeito. Amor, respeito. Conflito. Igualdade. Humildade das pessoas. Isso. O que é que faz a vida ser bonita?
Tá. O que é esse? Podemos opinar, né? A gratidão. Né? Porque muitas são Então, com esse dia, trabalhar em comunidade. Eu quero esse eu te ajudei dessa vez. E eu passo um dia alegre, mas tal, entendeu? A gente tem festa com essa minha alegria, essa minha luz que eu tenho, graças a Deus. Eu acho que isso. Francisco, eu também, para que uma coisa chegue a me preocupar, a me estressar, precisa ser uma coisa muito grande. Então, Né? Eu não tenho o hábito de rezar de manhã. Não tenho. Mas, em todo momento, o meu coração está em Deus. Obrigada. Né? E isso. O meu coração está ligado a Deus. Então, a vida ela é bonita quando a gente faz a vida ser bonita. Né? Se você vive se lamuriando, se você vive reclamando das coisas, resmungando, né? Eu vejo gente assim, agora nessa pandemia, né? Meu Deus, lá em casa todo mundo pegou. Eu digo, graças a Deus, agradeço a Deus, que todo mundo na carne tem. Ninguém precisava levar para o hospital. Tirei de leite, graças a Deus, só vejo por isso. E ter pego no final do tempo. Quantas pessoas não chegou a ficar com ele, quantas pessoas não morreram. Então, a gente todos eu também sei que tanto na morte, né? é bonito. 73 anos e ela já teve Covid 73. A minha tia tem 63. Depois da primeira dose da vacina, teve. Né? E ela sofreu mais. Então, isso, é considerar agradecer, né? Que Deus tem cuidado de nós, né? Que Deus tem nos edificações perderam entes queridos, amigos de vocês perderam os entes queridos, vocês entristeceram, né? Lá nós perdemos uma professora, né? Uma amiga, que também foi professora de você, né, Corete? Então, a gente se entristeceu, mas a gente tem que ser grato. Se Deus chamou, é porque ele precisava dela. Né? E precisava de todos os que partiram. Né? Mas aí a gente tem que ser grato a Deus por tudo. Por tudo. A primeira coisa que eu faço, na hora de me lembrar, é agradecer a Deus pela vida, pelo dia. Né? E o que eu faço de amanhã, eu conheço. Né? Então, é para a gente agradecer mais do que pedir, porque ele já nos dá tudo que a gente precisa. A gente às vezes não vê. A gente só pensa no bem da coisa. Então, a gente responde, não é, essa questão aí. A questão 8, né? A importância dessas perguntas é para que a gente perceba que não é necessário muito para a gente ser feliz. Né? Você acha que hoje em dia há mais exemplos de superação ou de derrota? Superação. De superação. A gente vê muitas pessoas se superando, né? Muitas mesmo. Qual é a resposta ou a solução para que a própria canção dá para algumas das indagações que ela traz? O que é que você pensa com relação a isso?
E o que o advérbio talvez revela? Né? Ele dá uma resposta, ele dá uma solução. Que solução é essa? Ele pergunta Da resposta. e ele já dá a resposta. Que resposta é essa? Talvez a chave seja a simplicidade. Então, é ser simples, é acreditar. Né? E esse talvez revela o quê? Essa palavra talvez, que é um advérbio de dúvida. Nós não sabemos se vai, mas se tentar, se não tentar, talvez. Temos que tentar para saber se vamos. É uma incerteza. Isso, é uma dúvida, né? É uma incerteza. Muito bem. Mas eu tenho se você acredita, mesmo cada vez você tem que acreditar. Mesmo duvidando, né? Aí tá assim. As surpresas. Só vai explicar para vocês o que é uma antítese. Como um exemplo. Vida e morte. Então, a antítese é uma contradição entre dois termos. Amor, ódio. Bem e mal. O bem e o mal. Na música, tem duas antíteses. Quem está em casa pode responder também. Eu vou confessar uma coisa para vocês. É melhor estar aqui com vocês do que estar em casa sozinho. Sobe e desce. Muito bem. Tem mais tudo e nada. Muito bem. Parabéns para vocês todos. Ah, mas tem mais duas questões. A mensagem que a canção transmite. Gente, nós estamos fazendo aqui uma interpretação de texto e também uma compreensão de texto, sabe? Vamos fazer isso durante as nossas aulas. O que mais é difícil em concurso? Quando vocês terminarem o curso de vocês vão querer fazer um concurso para se estabilizar no emprego. Se Deus quiser, vai ter concurso público. Então, vocês vão querer fazer um concurso. E o que mais se espera em um concurso público, das avaliações, né, da parte de português, que com certeza tem, interpretação e compreensão de texto. Né? Então, nós estamos vendo isso agora, vamos ver nas nossas próximas aulas. Essa parte aí. A mensagem que ela transmite. Alguém que fala. Vamos. Incentivo, né? Incentivo também. Incentiva, segundo a viver, ser feliz. Incentiva o ser humano a ser feliz e também mostra E vamos que para ser feliz não é necessário ser bom. E é preciso também batalhar por essa felicidade. Para você conseguir atingir os objetivos. Né? Ele acaba que não é percepção. cara. Muito. Até mas então vamos só comprar. Meu Deus, quantas coisas. Mas vai dar tudo assim, né?
E, por último, nós temos que, para vocês transferirem aqui no texto, mas isso aí fica para tarefa de casa, certo? Quando vocês estiverem em casa, sem fazer nada, muito difícil, né? Principalmente no mercado. Quem trabalha em dois, né? Fico com vocês. Não, isso que também é mercado. Certo? Sim. Isso que eu lembrei, a questão da avaliação, certo? Nós não temos tempo para fazer duas avaliações. Então, vai ser uma avaliação. E a nota que vocês tirarem vai ser repetida. Dividido por 2 vai dar a mesma nota. Vocês têm que tirar um 6, que é a média. E a avaliação ela consta de 10 questões objetivas. Certo? No dia da avaliação, eu vou permitir que vocês utilizem o material que vocês receberam, tá certo? Então, é uma boa forma para que vocês lembrem que não precisem estudar tanto, até porque tudo que eu falo, né, vai servir. O que eu estou falando durante as minhas aulas também serve como estudo, ponto de estudo para vocês. Certo? Então, por exemplo, nós falamos de antítese, né? Então, vocês já podem anotar o que é antítese, certo? Não que eu tenha vivido tudo que eu falei na prova, mas é importante para que eu sirva como fonte de estudo para depois, tá certo? Então, a antítese é uma contradição entre dois textos. Aí vocês podem colocar os exemplos. Vida e morte, amor e ódio, certo? Então, nós vamos ter uma avaliação que vai ser quarta-feira. Eu vou permitir que vocês olhem o material que foi passado, certo? Para vocês verem se conseguem responder as questões, tá bom? Então, terminamos, né, essa interpretação, essa reflexão sobre a música para ser feliz. E nós vamos começar agora o trabalho com o texto, com os slides, aliás, esse é o segundo slide, o estudante e a leitura. Procurem aí no material que vocês receberam. O segundo slide é o estudante e a leitura, é uma frase de Carlos Drummond de Andrade. Eu vou compartilhar para quem está em casa. Carlos não está mais. Compartilhando aqui a tela, certo? Esse primeiro slide é somente o cabeçalho, né, da disciplina, vamos dizer assim, o cabeçalho do material. Então, nós temos aí o segundo slide, apresentar de forma maior, que é melhor.
Peço desculpas para vocês, mas eu vou ficar sentada, tá certo? Nesse momento. Então, gente, como eu já falei, nós temos aí a questão da leitura, né? Falei em leitura, falei que é importante ler. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? Carlos Drummond de Andrade. Então, esse trecho de Carlos Drummond revela que as palavras elas têm várias faces, né? Eu posso interpretar de uma forma e você pode interpretar de outra forma aquilo que você lê. Então, as palavras elas têm 1000 faces, né? Ou seja, várias faces, porque cada um interpreta a sua maneira. A leitura é um processo complexo e abrangente de decodificação de signos e de compreensão e intelecção do mundo que faz rigorosas exigências ao cérebro, à memória e à emoção. Então, quando nós lemos, nós estamos decodificando os códigos. Nós estamos vendo, da maneira mais fácil para dizer para vocês, nós estamos vendo que um B e um A é Bá, certo? Isso é decodificar os signos linguísticos. Nós aprendemos, né, as letras, depois nós aprendemos a juntar as sílabas, aprendemos a ler frases, aprendemos a ler textos. Então, nós estamos decodificando os códigos, certo? E isso é um processo que ele nos leva, que envolve o nosso emocional, que envolve o nosso intelectual, tá certo? Como diz aí, vai envolver tudo que está no nosso cérebro, porque é a nossa cabeça que pensa. Não é? O nosso cérebro que é pensante. É um trabalho que envolve signos, frases, sentenças, argumentos, provas formais e informais, objetivos, intenções, ações e motivações. Então, tudo isso envolve o aprendizado, né? Então, tudo isso está envolvido na leitura de um único texto. Veja só como é que nós nos envolvemos na leitura da música, né? Como nós interagimos, como teve emoções desabrochadas, né? Teve ou não teve? Alguém se emocionou? Eu passei o tempo todo me arrepiando. E é porque eu já conheço a música há muito tempo. Mas todas as vezes que eu escuto essa música, eu me emociono, de uma certa forma, né? A gente só não se emociona quando a gente chora, não. O arrepio também é uma forma de se emocionar, né? Então, envolve tudo isso. Argumentos, ideias, né? Novas ideias que a gente passa a conhecer, tudo isso através da leitura. E ela envolve especificamente elementos da linguagem, mas também o de experiência da vida dos indivíduos. Porque quando a gente vai para a escola, a gente já tem um conhecimento de mundo. Lá na escola é que nós vamos aprender a decodificar os códigos.
Então, a leitura é isso, ela envolve também esse conhecimento de mundo. A gente vai comparar o que a gente leu com outras coisas que a gente já tinha lido antes, e assim sucessivamente. Então, a leitura é esse processo, e ele é um processo abrangente, é um processo que abrange várias coisas, certo? E por que é importante ler? O que é que vocês acham? A leitura constitui-se de fatores decisivos do estudo e é imprescindível em qualquer tipo de investigação científica. Se nós vamos fazer uma pesquisa, se nós vamos tratar sobre um assunto, nós vamos fazer uma investigação científica. Então, ela é imprescindível, não pode faltar numa pesquisa científica, certo? Numa investigação científica, que é a partir dela que nós vamos ter subsídios para escrever o que nós estamos pesquisando, para repassar o que nós estamos pesquisando. Favorece a obtenção de informações já existentes, propiciando, assim, a ampliação de conhecimentos, né? Como eu já falei para vocês, né? Vai ampliar os nossos conhecimentos. Se nós já temos conhecimento, com a leitura, nós vamos fazer uma ampliação e nós vamos também formular novas ideias a partir disso que nós lemos. E o enriquecimento do vocabulário. Nós vamos descobrir palavras novas e vamos passar a usar essas palavras novas. Certo? Mesmo que alguém diga assim, só porque Maria Clara está fazendo técnico de enfermagem, agora ela está em cima do salto. Então, mesmo que alguém diga alguma coisa, não se incomodem, certo? Porque isso vai ser bom para você. Você não tem que fazer o que é bom para os outros. Você tem que fazer o que é bom primeiro para você. Você gosta da definição, você fala nas ideias, as pessoas, se expressa mais. Se expressa melhor. Muito bem, Francisco. Ela é a chave para a construção de todos os aprendizados. Não existe aprendizado sem leitura. E vocês sabem, porque vocês já viveram até agora, já passaram, já estudaram, né? O que vocês aprenderam foram através da leitura. E eu não. Então, nós temos aí algumas figuras, né? E nessas figuras, as pessoas, elas estão lendo, mas elas encontraram uma forma melhor, né? Um local cômodo para ler, uma forma cômoda, deitada. Se eu for ler deitada, me dá logo sono, né? Mas cada pessoa tem o seu jeito, tem suas preferências. Isso. Tem gente que gosta de ler ouvindo música, que eu não sei como é. Tem gente que consegue. Tem gente que só aprende, vai estudar para uma prova, só aprende se tiver um som ligado. Então, cada um com suas preferências, com suas formas, com suas manias, com suas maneiras, né, de fazer o que quer fazer. Então, quais são os procedimentos e as estratégias para uma boa leitura? Primeiro, estabelecer um objetivo claro,
você vai ler aquilo que você já tem o objetivo do que você vai aprender. Você vai ler aquilo que você sabe que quer ler, sabe que precisa ler. Então, para ler, você precisa saber primeiro o que você vai ler e qual é o objetivo, né? Ah, mas agora eu não estou precisando ler para fazer nenhum trabalho. Eu vou ler por prazer. Então, você vai pensar qual é o seu objetivo. Mesmo por prazer, você tem um objetivo. Certo? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo é identificar e sublinhar com o lápis as palavras-chave, as principais palavras, certo? A palavra que em torno dela está as outras informações. Por exemplo, no texto que nós lemos, a palavra-chave ou a expressão-chave era para ser feliz, né? A finalidade da música era mostrar o que é necessário para ser feliz. Então, ali já tem-se uma palavra-chave ou uma expressão. Terceiro, tomar notas, estudar o vocabulário. Por quê? Se você está lendo e você encontra uma palavra desconhecida, não pare de ler, certo? Ou então, você para a sua leitura, pega a palavra, vai procurar no dicionário, para que você possa substituir o que aquela palavra pelo significado e você entenda melhor aquilo que você está lendo, certo? E outra técnica é que vocês não parem de ler, que vocês tentem descobrir o significado daquela palavra através do contexto. Porque lá na frente pode ser que tenha uma expressão que denuncia o que aquela palavra significa, certo? Então, uma das estratégias é buscar no dicionário e a outra é você descobrir através do contexto, certo? Destacar divisões no texto para agrupá-las posteriormente. Essas divisões são as informações principais, as informações que estão no começo, no meio e no fim, certo? Ou seja, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão do texto. Simplificação, você vai simplificar essas informações. Você vai primeiro dividir, né? E quando você for compreender, for interpretar, você vai simplificando essas partes. Identificação da coerência textual, ou seja, esse texto, ele tem um sentido, certo? A coerência textual. Ele diz, ele fala, ele trata sobre o mesmo ponto em todo o texto. Você vai identificar se há essa coerência textual. Depois, temos a percepção da intertextualidade. Esse texto, ele tem alguma coisa de outros textos que eu já li? Você vai perceber se esse texto que você está lendo, se ele tem uma ligação entre outros textos que você já leu. E, na maioria das vezes, tem. Porque o que eu digo, o que eu estou dizendo para vocês, são coisas que eu já ouvi, já li, já aprendi. E, da mesma forma, são vocês.
na vivência de vocês. Monitoramento e concentração. Se não consegue responder a uma questão ouvindo a música, imagine ler ouvindo música, né? Então, tem gente que a concentração se dá a partir de ouvir música. Tem outras pessoas que não, né? Então, qual é a forma que eu me concentro mais para ler, né? Se eu estiver deitada, eu me concentro. Se eu estiver sentada, eu me concentro. Se eu for ler na tela do computador, é melhor para mim ou é melhor que eu tenha um livro nas minhas mãos? Né? Então, cada um tem sua forma. Porque isso você lê com os olhos. Quando a professora dizia assim, leitura silenciosa, você nunca conseguia. Né? Gente, é leitura silenciosa. E na hora da prova, que as pessoas leem a questão bem alta. Mas cada um tem seu jeito, né? E a gente tem que respeitar as adversidades. O ato de ler ativa uma série de ações na mente do leitor, por meio das quais ele extrai informações. Então, a partir do momento em que eu estou lendo, a minha mente vai extraindo dessa leitura informações. Essas ações são denominadas estratégias de leitura e, na sua maioria, passam desapercebidas pela consciência. Essa é uma estratégia que nós temos e nós nem sempre percebemos que temos, né? Quando a gente vai lendo, vai fixando na nossa memória aquelas informações e muitas vezes passam despercebidas. Elas ocorrem simultaneamente, podendo ser mantidas, modificadas ou desenvolvidas durante a apropriação do conteúdo. Ao ler um texto qualquer, a mente da pessoa seleciona o que lhe interessa. Às vezes, ao ler somente o título, se não interessar, se não tiver pelo menos uma palavra que interesse, a pessoa já não vai mais ler o texto. Né? Então, automaticamente, a mente da gente vai buscar aquilo que interessa a gente, né? Nem tudo que está escrito é igualmente útil. Escolhem-se alguns aspectos chamados relevantes, né? Sinônimo para relevante e importante. Ignoram-se outros irrelevantes ou não importantes ou ainda desinteressantes e faz-se uma seleção. Então, a mente da gente é quem provoca tudo isso, né? Pega aquilo que interessa, vai selecionando essas informações e depois se joga aquilo que é desinteressante, que é irrelevante. Hipóteses são levantadas pelo leitor, antecipando informações com base nas pistas que vai percebendo durante a leitura. Quando nós selecionamos essas informações interessantes, né, que a gente julga interessante e importante, automaticamente nós vamos criando hipóteses, né, antecipando aquilo que a gente vai ler no final. Né? Por exemplo, como no conto de fadas. O início era uma vez, e o final, viveram felizes para sempre. Né?
tem Eu sou desse. curioso, né? Eu leio isso para o Tem pessoas que leem a resenha do livro, né? Para saber se interessa. Vai lá na capa do livro, aí tem sobre o que fala a história, né? O livro. E aí a pessoa decide se vai ler ou não. Eu comprei um livro só para eu cheguei em casa. Não tem, não gostei. Era possível. Livro para não ia. Aí temos a estratégia, né, que fala aí sobre o início da leitura de um conto de fadas, foi o que eu já falei aqui para vocês. Além disso, o leitor espera encontrar palavras ou expressões iniciais e finais que marcam o conto de fadas, que no caso era uma vez. Né? E a bruxa malvada, no conto de fadas tem príncipes e princesas, né? Fadas. Então, a gente vai criando essas expectativas. E a nossa mente, ela vai construindo aquilo que nós vamos ler. Num texto, nós, ao ler um texto, nós podemos fazer inferências. E o que é isso? São os complementos que o leitor fornece ao texto a partir de seus conhecimentos prévios. Você vai ler sobre a amamentação. Então, você faz inferências. Por quê? Porque você já sabe o que é a amamentação. Você já tem uma ideia. Você já tem um conhecimento prévio. Esse é só um exemplo. Esse é só um exemplo, certo? Para vocês entenderem o que é a inferência. Vamos fazer a leitura a respeito de uma medicação. Maria Clara acabou de dizer que toma Buscopan para dor, né? Então, ela já tem um conhecimento prévio daquilo que daquilo para que serve Buscopan. Então, ela fez uma inferência, certo? A autorregulação é a ponte que o leitor faz entre o que supõe, que é a seleção, a antecipação e a inferência, e as respostas que vai obtendo através do texto. Trata-se de avaliar as antecipações e as inferências, confirmando-as ou refutando-as. Ou seja, ou você vai confirmar aquilo que você fez de inferência, ou você vai refutar, ou você vai perceber que a inferência que você fez não ocorreu, que você fez uma relação com o que você já sabia, mas isso não aconteceu no texto, certo? Então, é uma refutação das informações, com a finalidade de garantir a compreensão. A autocorreção é uma estratégia. Acontece quando as expectativas levantadas pelas estratégias de antecipação não são confirmadas, havendo um momento de dúvida. O leitor, então, repensa a hipótese anteriormente levantada, constrói outras e retoma as partes anteriores do texto para fazer as devidas correções. É o caso do leitor, por exemplo, que volta para corrigir a palavra que leu erradamente. Às vezes, como a leitura é uma decodificação de códigos, a gente, às vezes, lê uma palavra de forma errada. E aí a autocorreção acontece automaticamente. A gente leu errado, percebeu que leu errado e volta para corrigir
a palavra, né? A gente percebe muito isso nas leituras que são feitas em público, no microfone, pessoas usando o microfone. E aí a pessoa está fazendo a leitura e automaticamente a pessoa volta, né? Dizem alguns estudiosos a respeito desse acontecimento que se você está lendo em público e você errou uma palavra, você faça de conta que você leu corretamente. Você não volte a ler a palavra, porque fica mais feio. Fica mais feio do que o erro. Eu já ouvi isso. Então, se é em público, podem fazer isso, né? Podem deixar para lá. Mas se você está lendo para buscar conhecimento, né? É bom que você realmente volte e leia a palavra corretamente. Há uma relação recíproca entre usar estratégias de leitura e interpretar o texto. Essas estratégias que eu falei para vocês, a autocorreção, a autorregulação, as hipóteses que vocês podem levantar sobre o que vocês estão lendo, elas são estratégias também de interpretação de texto. Se você ler utilizando essas estratégias, quase automaticamente você tem subsídios para interpretar e compreender bem o que você lê. Então, é uma relação recíproca entre as estratégias de leitura e a interpretação do texto. Emprega-se uma estratégia porque se está entendendo o texto. Se você volta para corrigir a palavra que você leu errado, é porque realmente você está concentrada no que você está lendo e realmente você está entendendo o que você está lendo. Entende-se o texto porque se está aplicando a estratégia. Para se ter uma leitura proveitosa, o que é necessário? Primeiro, atenção. Depois, reflexão. Certo? O que nós fizemos, né? Refletimos sobre aquilo que nós lemos. Espírito crítico, você precisa argumentar sobre o que você está lendo. Certo? Criticar. A análise. Você vai dividir o tema, certo? No maior número de partes possível e analisar essas partes. É uma estratégia para entendimento do texto. A síntese. A síntese é o mesmo resumo, né? Você vai fazer uma reconstituição daquilo que você grifou, daquelas palavras importantes, daquelas expressões importantes, e depois você vai criar o seu próprio texto, né? Não necessariamente utilizando todas as palavras que o autor utilizou, mas você vai estar recriando, né? Reescrevendo o texto. E agora, o que é que eu devo evitar quando eu leio? Além de observarem os requisitos necessários para que a leitura se torne proveitosa, deve-se também procurar evitar algumas atitudes que só prejudicam o bom aproveitamento da leitura. Que é isso? O que é que eu tenho que evitar? A dispersão do espírito. Eu devo evitar a desatenção. Eu devo evitar me dispersar. Se eu sei que quando eu for ler, é necessário silêncio, então eu devo evitar ligar um som, eu devo evitar estar perto de alguém que está mexendo no celular,
vendo vídeos do TikTok que são muitas vezes são engraçados, né? E aí a pessoa que está vendo o vídeo começa a rir e de repente eu começo a rir também. Eu me dispersei da leitura, né? Então eu devo evitar isso. A inconstância. Inconstância é o antônimo de constância. Ser constante é você fazer várias vezes. E inconstante é você fazer uma vez e 15 não. Faz um dia e 15 não. Então, eu devo evitar essa inconstância. Eu devo ser constante com as leituras. Passividade. Você deve evitar ser passivo, ser muito parado. Excessivo espírito crítico. Você tem que criticar, você tem que ter um espírito crítico, né? Argumentar, mas não com excessividade, não de uma forma exagerada, certo? Preguiça. Ai, hoje eu estou com preguiça. Eu não vou ler hoje. Aí a preguiça leva à inconstância, né? Deslealdade. Você deve ser leal ao pensamento do autor. Para que você possa interpretar, você deve criticar, mas criticar aquilo que realmente está sendo falado pelo autor. Vamos praticar. Estão cansados? Vocês estão cansados? Não, só preguiça. Você está arranhando já. Então, aí nós temos um texto. Mais uma vez, os adversários pensam maliciosamente uma frase do presidente para criticar. No caso, a sua observação de que é chato seria a observação de quem? Presidente. Do presidente. No caso, aliás, pois eu entendi a intenção do presidente. Ele estava falando para pobres e preocupado em prepará-los para o fato de que não vão ficar menos pobres e podem até ficar mais no seu governo. E que isso não é tão ruim assim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu concordo com o presidente. Ser pobre é muito mais divertido do que ser rico. Será? Pobre vive amontoado em favelas, quase em estado natural, numa alegre promiscuidade que rico só pode invejar. Muitas vezes, o pobre constrói sua própria casa com papelão e caixotes. Quando é que um rico terá a mesma oportunidade de mexer assim com o barro da vida, exercer sua criatividade e morar num lugar que pode chamar de realmente seu, da sua autoria, pelo menos até ser despejado? Que filho de rico verá um dia sua casa ser arrasada por um trator? Só coisa boa. Um maravilhoso trator de verdade, não de brinquedo, ali no seu quintal. Todas as emoções que um filho de rico só tem em videogame,
O filho de pobre tem ao filho, olhando pela janela, só precisando cuidar para não levar bala. Mais de um rico obrigado a esperar 10 minutos para ser atendido por um especialista, aqui ou no exterior. Folheando com National Geographic de 1950, deve ter suspirado e pensado que, se fosse pobre, aquilo não estaria acontecendo com ele, e se chateando daquela maneira. Não, estaria na fila dos filhos, esperando pelo transplante dos filhos. Desculpa, eu estou... Ele estaria numa fila de hospital público desde madrugada, conversando animadamente com todos à sua volta, lutando para manter seu lugar, xingando o funcionário que vem avisar que as senhas acabaram e que é preciso voltar amanhã, e ainda podendo assistir a uma visita teatral da Serra ao hospital. Uma visita teatral da Serra ao hospital. O que é sempre divertido, em vez de se chateando daquela maneira. E pior, com todas as suas privações, rico ainda sabe que vai viver muito mais do que pobre, ainda mais neste modelo, e que seu tédio não terá fim. FH tem razão, é um inferno. Correio Brasiliense, Brasília, 2 de dezembro de 1998. Quem é o presidente? FH. A inferência, tá vendo? A inferência é isso, né? Através do FH e do seu conhecimento prévio, de que houve um presidente chamado Fernando Henrique, que começa. Então, a gente automaticamente faz um parênteses. E essa estratégia de leitura, a gente pratica e nem percebe. Né? Então, vamos lá. A interpretação que se tem, né? O texto serviu para a gente praticar essas estratégias, né? Não tivemos nenhuma questão para interpretação e compreensão, mas também serviu para quebrar um pouquinho o gelo da aula, né? Então, vamos ver qual é a diferença entre compreensão e interpretação de texto. Percebe-se uma confusão elementar entre interpretação e compreensão, muitas vezes apresentadas como sinônimas, ou seja, a mesma coisa. Né? Palavras sinônimas têm o mesmo significado. Palavras sinônimas têm significados contrários. Então, muitas vezes, se pensa que compreensão e interpretação é a mesma coisa, tem o mesmo significado. Mas não, vamos ver. Quando refletimos sobre os dois termos, no entanto, logo sentimos que eles não são intercambiáveis. Não há um intercâmbio entre eles. Compreender e interpretar. Compreender num momento, interpretar no outro momento e fazer a mesma coisa. Não é isso. É necessário entender quais as distinções existentes entre os termos e usar estratégias de leitura para assimilar as informações verbais e não verbais. Quem é que lembra desses dois tipos de linguagem? Verbal e não verbal. Alguém lembra? A linguagem verbal é essa linguagem que eu estou utilizando. É a linguagem da palavra.
E a linguagem não verbal é a linguagem dos gestos. Vocês tiveram aula de Libras, né? E na aula de Libras eram mais gestos do que palavras, não é isso? É porque você está iniciando hoje, mas eles já tiveram mais disciplinas e você não paga depois, quem está iniciando hoje. Uma outra turma que vai iniciar, antes de terminar o curso, aí vocês é oferecido para vocês também. Né? Então, na linguagem, na Libras, né, no ensino de Libras, foi feito com mais gestos do que com a palavra. O professor é surdo? Não. Ele é um professor e a professora. Quem aplica surdo. Então, se fosse com o professor surdo, aí é que vocês, então, ver muito mais gestos do que a palavra. Né? Então, o uso da palavra, né, quando nós estamos utilizando a palavra, a linguagem é verbal. E os gestos, a linguagem é não verbal. E então, qual é a diferença entre compreensão e interpretação textual? Compreender vem de duas palavras latinas. As palavras da língua portuguesa, elas vêm do grego ou do latim. Então, compreender vem de duas palavras latinas. Um que significa junto e prendere, que significa pegar. Compreender portanto, pegar junto. Então, se eu vou compreender, né, se eu estou compreendendo, eu estou pegando junto com o texto, com o que o autor falou. Conforme Rosenwald, ele disse isso em 2004, cada leitura é uma transação que ocorre entre o leitor e o texto em um determinado momento. O sentido não está pronto nem dentro do texto, nem dentro do leitor, mas surge durante a transação. O sentido que nós vamos encontrar nos textos, ele surge durante a leitura. Certo? Então, entre o texto e o leitor, que somos nós, que estamos lendo o texto. Tem as questões de interpretação de texto e as questões de compreensão de texto, elas têm essa diferença. Você tem a palavra? Não, você. Eu tenho que abordar sobre o texto, viu? O autor afirma que o autor sugere, segundo o texto, o autor narrador do texto diz que o texto informa que, no texto, essas questões, elas são de compreensão. Já as de interpretação são, de acordo com o autor, na opinião do autor, tendo em vista o texto, o autor sugere ainda, e de acordo com o texto. Então, são essas diferenças o que eu estou compreendendo anda junto com o que o autor, com o que o texto fala. E o que eu estou interpretando acontece de maneira mais separada daquilo que o texto me diz, certo? Eu vou... É como se eu precisasse adivinhar aquilo que o autor quis dizer. Isso na interpretação. Já a interpretação do texto trata-se daquilo que podemos concluir sobre ele, estabelecendo conexões entre o que está escrito e a realidade.
essas conclusões são feitas analisando as ideias do autor. Certo? Então, há essa diferença entre compreensão e interpretação do texto. A interpretação requer o que de nós? A existência de conhecimento prévio, nós já falamos sobre isso, né? O que é que nós sabemos a respeito do assunto? Quanto ao assunto ou o conceito abordado no texto, a apreciação pessoal e crítica, né? Aquele espírito crítico que nós precisamos ter. Os argumentos que nós fazemos, que nós damos ao que nós estamos lendo. Por parte do leitor, já que de alguma forma a interpretação sempre depende das considerações feitas por quem está lendo o texto. Então, eu faço as inferências, eu compreendo para interpretar, eu preciso primeiro compreender, ter um objetivo claro do que eu estou lendo, certo? E fazer essas considerações sobre o que eu leio. Eu devo criticar, certo? E essas considerações é justamente esses argumentos que eu estou fazendo a respeito do que eu li. Nós temos aí esse quadro, que é a diferença entre eles, é só a título de leitura para vocês. E nós temos outras estratégias, que eu já falei sobre elas também. Atenção, né? Ativação dos conhecimentos prévios, adquirir o vocabulário, a predição dos conteúdos, que são as hipóteses que nós fazemos, e a localização de informações. Então, são estratégias que a gente, no decorrer da aula, nós já falamos sobre elas. A interpretação, observar o contexto em que as palavras são empregadas e a percepção da relação de intertextualidade e as generalizações. Para interpretar, é preciso essas técnicas, essas estratégias. As estratégias metacognitivas. Tem esse... Deixa eu dar uma olhada. Esqueci do microfone. Nós vamos passar para analisar. É porque já estava no Drive e eu estou compartilhando o Drive. Eu fiz algumas mudanças no material e me esqueci de passar para o Drive, certo? Mas amanhã eu vou passar. Então, vamos analisar. São algumas questões. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Segundo o texto, uma questão de interpretação. Segundo o texto, a saudade incomoda muito, aumenta a cada ano, é constante, é maior no primeiro ano ou é maior na data do falecimento? É constante. Não existe essa coisa de 1 ano sem cena, 2 anos sem cena. Não há calendário para a saudade. Então, a saudade é constante. A repetição da palavra não exprime dúvida, convicção,
tristeza, confiança ou esperança? Convicção. Né? Se a saudade é constante, a palavra não, né, tem o sentido de convicção. Né? Eita! Esquecendo de passar os slides. Analise o texto. Nós temos aí um pezão, e nesse pezão nós temos mostre noites do terror. Quem é morto sempre aparece. Né? Você fez com a intertextualidade. O anúncio publicitário está intimamente ligado ao ideário de consumo, quando sua função é vender um produto. Qual é a finalidade de um anúncio publicitário? No texto apresentado, utilizam-se elementos linguísticos e extralinguísticos, ou seja, as imagens, né, são elementos extralinguísticos, para divulgar a atração Noites do Terror, de um parque de diversões. O entendimento da propaganda requer do leitor a identificação com o público-alvo a que se destina o anúncio, a avaliação da imagem com uma sátira às atrações do terror, a intenção das imagens da parte do corpo humano selecionada aleatoriamente, o reconhecimento do intertexto entre a publicidade e um dito popular, ou a percepção do sentido literal da expressão noites do terror, equivalente à expressão noites de terror. Acho que é A questão da textual e aplicação. e um dito popular. Porque quando você faz essa intertextualização, né, como foi feito pela colega, quem é vivo sempre aparece, você já passa a entender, né, o que a propaganda quis mostrar. Né? Ele era o inimigo do rei. Nas palavras de seu biógrafo Lira Neto, ou ainda um oracionista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabou inventando o Brasil. Assim era José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal. Quem, gente? Quem foi? José de Alencar. Foi nativista, indianista e histórico. Ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. Parte do acervo inédito de José de Alencar, certo? Esse texto fala sobre José de Alencar. Com base no texto, que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização de sua obra, depreende-se que eu fui olhar aqui para ver se esse também está.
A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances? O que vocês acham? Essa digitalização é importante para que os leitores possam compreender os romances de José de Alencar? O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Só tem uma certa, viu? A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional? Ou o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista? Brasil imperial ou importante papel na preservação da memória linguística e identidade nacional de José de Alencar? Letra B. Veridade. Pessoal, eu vou fazer